Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Está começando o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias estamos aqui, neste mesmo canal, com uma palavra de Deus para o teu coração. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no nosso canal no YouTube. E nos próximos dias, você também poderá nos acompanhar baixando em seu celular o aplicativo personalizado da nossa igreja, AD Valença. E por ali acompanhar a nossa igreja e receber todos os dias um conteúdo para edificar a sua vida. Mas você pode ser instrumento de Deus compartilhando essa mensagem com alguém que precisa. Leve esta mensagem a mais pessoas, compartilhe e curta as nossas mensagens e os nossos conteúdos. A mensagem que eu quero vos trazer nesta manhã está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, apenas o versículo de número 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Vou ler novamente a parte A. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A mensagem que eu quero vos trazer, ela tem a seguinte temática: o perigo de olharmos para o lugar errado. E eu quero começar lhe dizendo que é necessário se ter muito cuidado para onde você está olhando ou para quem você está olhando. Porque quando você mira algo, esse algo ganha poder sobre a sua vida. O profeta Elias foi um homem levantado por Deus em um tempo de crise política e apostasia religiosa. Confrontou os pecados do rei Acabe, chamou uma nação inteira que estava indecisa para confiar em Deus, triunfou valentemente sobre os profetas de Baal. Elias foi um homem que viveu de forma maiúscula e superlativo. Elias aprendeu a depender de Deus e a realizar grandes obras para Deus. Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Predisse o início e o fim de uma seca que durou 3 anos e meio. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Representou Deus no Monte Carmelo. Apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração no Novo Testamento. Elias foi um profeta enviado para confrontar e não confortar. Elias foi o maior pregador da sua época. Se fosse hoje, seria um conferencista internacional com agenda muito cheia, muitos compromissos. Estaria na mídia, pregando na televisão, com milhões de seguidores. Tinha tanta intimidade com Deus que ele chegou a dizer assim: segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Mas é difícil compreender como alguém com tanta intimidade, tão cheio do Espírito Santo, chegue a essa situação que Elias chegou. Não conseguir cumprir a sua missão, parar no meio da caminhada, não conseguir chegar até o final. Uma situação de fracasso real. Agora, é preciso entender que apesar de tudo que era e tudo que tinha, como nós, Elias também tinha os pés de barro.
Ele era homem semelhante a nós. Aliás, Tiago 5,17 diz que ele era sujeito às mesmas paixões. Elias não foi o primeiro e nem o último a enfrentar tal situação. Todos os dias nós experimentamos a misericórdia e a fidelidade de Deus, mas quando as tribulações chegam, a fabilidade humana se esquece da infabilidade divina. A pequenez humana se esquece da grandeza divina. A fraqueza humana se esquece do poder divino. Se esquecemos que esta peleja, ela não é nossa. Essa peleja é do Senhor. Se esquecemos que o Senhor pelejará por nós. Se esquecemos que Ele tem todo o poder. Se esquecemos que Ele é o nosso pastor. Por isso, Elias ficou desanimado e angustiado. Ameaçado por uma mulher, ele foge, refugia-se no deserto. Depois de retumbantes vitórias, Elias fracassa, desanima, desiste e pede a morte. Por favor, me entenda. Uma vida de vitória não denota força, mas mostra para quem você está olhando. Uma vida de fracasso não denota fraqueza, não denota que você é fraco, mas mostra claramente para onde você está olhando. Os momentos retumbantes e triunfantes de Elias não é porque ele era forte, mas porque os seus olhos estavam em Deus. Os momentos de fraquezas e incertezas de Elias não é porque ele era fraco, mas é porque ele tirou os olhos de Deus. Não se esqueça, quando você mira algo, esse algo ganha poder sobre a sua vida. Elias tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias, e as circunstâncias ganhou força sobre a vida de Elias. Porém, segundo a palavra que nós lemos, o caminho para a vitória é: e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Elias tirou os olhos de Deus e colocou em Jezabel. Observem como é diferente. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz que Josafá estava em meio a uma crise, talvez pior do que a de Elias. Porque o texto diz que 3 reis se reuniram para guerrear contra Josafá. Uma batalha praticamente invencível, a ponto do rei Josafá dizer que não sabia o que fazer. Mas ele tomou uma decisão. Ele disse assim: em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Mesmo sendo mais fraco, Josafá obteve uma grande vitória porque olhou para o lugar certo. Elias, no meio da crise, fez o contrário, o inverso. Ele tirou os olhos de Deus e olhou para a circunstância, olhou para a crise, olhou para o problema, olhou para Jezabel. Por essa razão ficou deprimido, sentiu medo, se frustrou e pediu a morte. Me escute porque isso aqui é muito importante. Para onde você olhar vai definir entre derrota e vitória. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para as circunstâncias, nós afundamos. Lembra de Pedro quando começou a andar? Enquanto olhava para Jesus, ele andava, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, Pedro afundou. Escute, as circunstâncias não definem a sua vida. Abraão prosperou nas montanhas, lugar aonde não se produzia nada.
Davi venceu Golias, um soldado imbatível, invencível, que havia colocado um exército inteiro para correr. Gideão venceu os medianitas com 300 homens. Israel entrou na terra prometida, mesmo tendo muralhas intransponíveis à sua frente. As circunstâncias não podem dominar a sua vida. Qual é o teu problema? Desemprego, salário mínimo, crise, recessão, aluguel para pagar, compra para fazer, roupa para vestir. Qual é o teu problema? Filho, marido, esposa, contas, boletos. Eu não vim aqui para falar do tamanho do teu problema. Eu vim aqui para falar do tamanho do teu Deus. Nem todos os dias da nossa vida são fáceis. Em nossa jornada, nós vamos encontrar provações, traições, injustiça, decepções. Muitos problemas podem levar você a entender que não vai conseguir, que não vai resistir, que não vai chegar, que não vai dar certo. Mas em meio a tudo isso, existe uma coisa que você precisa fazer: olhar para Jesus. Porque o problema aumenta quando você olha para o lugar errado. Quando eu olho para mim, eu me desespero. Quando eu olho para os outros, eu me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Pare de olhar para o problema, para a tempestade, para as tribulações. Pare de olhar para as adversidades, para o deserto, para o mar revolto. Você não percebeu que você está afundando, que você está perecendo, que você está morrendo, que você está naufragando, que você está entrando em depressão. Você fica olhando para o tamanho do seu problema, para o peso do seu problema, para o tempo do seu problema, para a gravidade do seu problema. Você deveria olhar para o tamanho do Jesus que você tem, para a misericórdia de Jesus, para as promessas de Jesus, para a bondade de Jesus e para o amor de Jesus. Você está olhando para o lugar errado. Não olhe para as pessoas. Não olhe para o que as pessoas falam ao seu respeito. Não olhe para pastores, para líderes. Não olhe para as crises, para os desertos da vida, para os gigantes da vida, para as dificuldades. Não olhe para a matemática, para as probabilidades, para os exames e diagnósticos. Eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã e que me acompanha todos os dias: tire os seus olhos destas coisas, olhe para Jesus. O justo não vive de previsões e nem de diagnósticos. O justo vive pela fé. Existe uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida, e o crente vive disso, e isso basta. Eu termino a minha palavra dizendo para você: cuidado para onde você está olhando, porque quando você mira algo, esse algo ganha força sobre a sua vida. Se você mira para as circunstâncias vão ganhar força sobre a sua vida. Mas se você olhar para Jesus, Jesus ganha força sobre a sua vida. Feche os seus olhos aonde você estiver e ore comigo nesse momento. Bendito Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti rendemos a nossa gratidão nesta manhã, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu sei que existem muitas pessoas que me ouvem
que nos acompanham nas redes sociais. E eu sei que muitos dos problemas que elas enfrentam é porque elas têm olhado para o lugar errado, têm focado nas circunstâncias e nos problemas. E os problemas e as circunstâncias têm ganhado força sobre a vida dessa pessoa. Mas eu quero lhe pedir nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ajuda esta pessoa, este filho, ajuda para que ele tenha foco na vida, para que, independente das circunstâncias que ele esteja atravessando, que ele esteja olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe pedir que a tua boa mão esteja acompanhando cada ouvinte, cada filho teu, e esteja dando a assistência necessária que cada um precisa para viver uma vida vitoriosa. Eu não sei como têm sido os dias que cercam esta vida, mas eu sei como eles serão agora, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus os abençoe. Não se esqueça, não tire os olhos de Jesus. Se você gostou desta mensagem, seja um instrumento nas mãos de Deus e compartilhe com alguém que você sabe que está naufragando, que está afundando, que está sufocado por causa dos problemas da vida. Compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Estamos chegando ao fim. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.